todos aqui afiados para começar mais um ano de trabalho, de estudos. E aí, cá com os meus botões, eu falei, o que eu vou levar para os semeadores? E aí, eu descobri uma outra lição maravilhosa, bastante importante para nós que estamos a caminho de conhecermos o Espiritismo, né? E aí, nessa lição desta noite, o recado é dado para os espíritas. Tá? Então, será um recado dado para a grande maioria do público aqui presente. Ou daqueles que ainda estão a caminho, como é o meu caso, né? Ainda não compreendi nada, estou a caminho de poder entender. Então, a lição dessa noite, que nós vamos conversar, são 10 atitudes para nos melhorarmos. Aqui no livro sagrado que eu sempre trago comigo, que é o Momento de Decisão, que eu já falei para vocês, a lição dessa vez é a 56, 10 atitudes para os espíritas se examinarem. Então, assim, nós vamos começar a dar para vocês o espírito amigo de Marco Prisco, na verdade, e nós vamos passando para vocês o que é melhor fazermos enquanto estamos aqui a caminho de entendermos a doutrina dos espíritos, né? Então, eu peço licença para vocês, para a gente começar a ler, para não perder mais tempo, e começa assim o nosso estudo desta noite. Abre aspas. Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos, o servo de todos. Fecha aspas. Quem disse isso foi o apóstolo Marcos, no capítulo 9, versículo 35. Se a gente parar para perceber aqui, prestar atenção nesse versículo, a gente vai já notar que o recado é para nós, né? Aqueles que se acham que vão chegar à frente, precisam, que vai ser o primeiro, será o último de todos, porque esse é o nosso papel. É o papel do trabalhador da última hora, é o trabalhador espírita. Então, toda a lição voltada hoje é para as nossas reflexões aos trabalhadores. E começa assim o benfeitor Marco Prisco. Dispute conseguir a posição que lhe seja melhor na conduta de espírita e cristão que abraça, como segura diretriz para a sua libertação espiritual. Ante esse impositivo, segundo Marco Prisco, considere que é 2 pontos. 1. Melhor servir do que ser servido. Vocês concordam comigo? 2. Melhor amar do que receber amor. Aí já começa a ficar meio complicado. Servir para ser servido, tudo bem. Mas amar e não esperar nada em troca, tarefa difícil. Vocês concordam? Então aqui ele diz que melhor amar do que receber amor. Já estamos preparados? Será que estamos preparados a nos amar, distribuir amor sem receber nada em troca? Vamos pensando. 3. Melhor esquecer o mal do que fomentá-lo. Aí já começa a pisar no meu calo, já começa a doer. Será que nós já estamos preparados a esquecer o mal que nos é feito? Nós, os espíritas, que estamos aqui na labuta diária, tantos anos, trabalhando incansavelmente, será que nós já aprendemos a refletir a respeito do mal que nos é feito e não levarmos para frente? É uma tarefa um tanto quanto árdua, vocês concordam? Porque se pisam no meu calo e eu simplesmente acho que está tudo bem, melhor para mim. Agora, se eu guardo rancor porque pisaram no meu calo e vou levando isso para frente, anos a fio, meses, anos, às vezes décadas, quem será o maior prejudicado nessa história? É quem pisou no nosso calo ou nós que ficamos guardando esse rancor? Muitas vezes quem pisa no nosso calo, muitas vezes nem lembra. Assim é feito sempre quando o agressor nos atinge. Ele nem lembra o que fez para nós. Mas nós que estamos a caminho, como eu disse aqui, na labuta incessante de nos melhorarmos, como espíritas e como cristãos que já nos consideramos, temos a, abre aspas, obrigatoriedade, fecha aspas,
de entender que nós precisamos praticar o perdão. Precisamos não levar para frente mágoas, ressentimentos que muitas vezes podem ser dissipados durante o tempo. Mas muitos de nós ainda enraizados também naquela palavra triste que é o orgulho, acaba levando isso para frente. E aí eu pergunto para vocês, espíritas, estamos preparados? Já nos encontramos inteligentes o suficiente para não levar a mágoa para frente? Ou ainda vamos guardando esse sentimento dentro de nós, que fica latejando lá dentro e que, dependendo do que for, vai acabar nos adoecendo? Porque, como eu disse, quem agride não liga, esquece muitas vezes. Mas nós que somos os agredidos, precisamos aprender a dissipar esses sentimentos deletérios. 5. Melhor perder do que fruir lucros? O que vocês acham? Quem aqui está preparado a investir e perder? Eu não falo de financeiramente, eu falo espiritualmente falando, né? Se nós aqui nos aplicamos no intuito de nos melhorarmos, nós estamos fazendo um investimento em nós. Não é isso? Se eu trabalho a minha melhora, eu estou investindo em mim. Vocês concordam comigo? Porque eu estou me autoavaliando. Eu estou, de uma certa forma, me coibindo, correndo atrás daquilo que eu sei que precisa ser modificado em mim. Isso é uma autoanálise que todos nós precisamos fazer. O ano está começando, uma oportunidade maravilhosa de nós virarmos a página. Deixar o ano de 2025 com todas as dificuldades lá atrás. E daqui para frente, 2026, começar de uma nova fase, de uma nova oportunidade para todos. Porque o ano virou, nós estamos aí de 21 dias já do mês de janeiro, daqui a pouco o mês já acaba e ó, já foi janeiro, entra fevereiro, e nós vamos ainda parar para lembrar daquilo que nos agrediu, que nos foi prejudicial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reflexão interior, cada um de nós, e vamos guardar para dentro da gente só as coisas boas. As coisas ruins, vamos deixar de lado, vamos fazer de conta que não aconteceram. Vamos fazer de tudo para que daqui para frente a gente só pense em coisas boas. Isso eu digo no âmbito geral. Porque o que vai me nutrir serão as felicidades que eu adquiri nesse ano para frente, não as tristezas. As tristezas eu quero deixar lá atrás, enterradas. O ano virou, que fique lá atrás, né? Que fique lá para trás. Não interessa mais. Me interessa sim é eu cuidar de mim, é eu fazer um trabalho dedicado de consciência, onde eu posso perceber naquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso aparar, aquilo que precisa ser corrigido dentro de mim, para que eu me torne uma pessoa melhor. E aí, eu me tornando uma pessoa melhor, tudo em volta de mim melhora, vocês concordam? Não é impossível a gente conseguir uma melhora e tudo que está em volta de nós não melhorar junto com a gente. É uma soma muito simples. 2 mais 2 não tem como dar 5, vai dar 4. E é isso que eu quero de todos vocês. Um trabalho incessante na melhora pessoal, uma decisão de raciocinar a seu respeito, aquilo que precisa ser aparado, perdoar todos e seguir em frente. O ano inteirinho está aí começando para que nós desfrutemos dele. Ok? Número 6. Melhor trabalhar na caridade do que ser objeto de trabalho para os outros. Vocês concordam? Melhor nós sermos úteis na caridade do que os outros serem trabalhadores numa caridade para nós. Nós temos aqui a oportunidade, como se diz num jargão comum, a faca e o queijo na mão. Porque nós trabalhamos aqui numa instituição, e segundo o Adriano, eu já sou móveis e utensílios da casa, né? Então, logo, logo vou baixar aqui pedindo um cantinho para trabalhar. Então, a oportunidade é essa. Vocês têm a oportunidade de ter uma instituição maravilhosa como é o Semeadores, que oferecem para todos vocês, inclusive para aqueles que não são trabalhadores, a oportunidade de ajudar aqueles que precisam.
a oportunidade de praticarmos aquilo que Jesus nos pediu muito, além do amor, é a caridade. Fazer caridade é muito bom. Fazer caridade é bom demais, principalmente quando não há necessidade de colocar na tribuna. Entendeu? Acho que vocês já me fizeram entender, né? Porque a caridade benéfica é aquela que não precisa de publicação, aquela que não precisa ser exposta. Faça a quem, sem ver quem vai ser feito, para quem vai, faça o que precisa ser feito. Os semeadores é uma porta aberta para a caridade de todos nós. Haja vista que tá os portões estão sempre abertos para nos receber. Querem caridade maior do que essa? Essa casa funciona de segunda a segunda, não é isso? Ou de segunda a sexta? De segunda e sábado também. Vocês querem oportunidade melhor do que sermos bons e praticarmos a caridade? As portas estão abertas. Basta entrar aqui e perguntar para qualquer trabalhador, onde eu posso ser útil? E aí o trabalho com certeza vai chegar até vocês. Número 7. Melhor dar do que receber. Vocês concordam? Vocês estão muito apáticos hoje, né? Vocês nem me deram boa noite, vocês nem sorriem comigo. Eu quero a alegria de vocês. Eu quero que vocês interajam comigo, tudo bem? O que vocês acham? Melhor dar do que receber? Sim ou não? Então, vamos fazer por onde? Vamos nos colocar mais à disposição dos trabalhos. Número 8. Melhor perdoar do que propiciar aos outros o pedido do perdão. Aí, já agora cutucou no meu calcanhar de Aquiles, não é mais no meu calo, é no calcanhar. Agora, falar de perdão, olha aí, nós mais uma vez falando do perdão. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para vocês em outras oportunidades. É fácil perdoar? Sim ou não? Deveríamos, né? Deveríamos, pelo tempo que já estamos aqui a trabalho do Cristo, já termos entendido a necessidade iminente que o perdão fazer parte dentro de nós. Não é fácil, não é uma tarefa, mas eu preciso deixar bem claro uma coisa para vocês. Perdoar não é esquecer a ofensa que me foi feita. Tá certo? Você pode perdoar, mas aquele sentimento do que lhe foi feito, tá lá, você nunca vai esquecer. Isso, de uma certa forma, é normal, mas você precisa aprender a perdoar do fundo do coração. Como Divaldo Pereira Franco nos deixou ainda em vida, o perdão é bom para quem o concede. Se ela não quer o meu perdão, o problema não é mais meu. O problema passa a ser dela. Então, se você perdoou quem lhe ofendeu, se o perdoado não quer o seu perdão, você não tem mais nada a ver com isso. Porque você, de fundo do coração, você perdoou. E é isso que é o importante. Porque você vai encostar sua cabeça no travesseiro na hora do descanso, sem mágoas, sem ressentimentos, totalmente zen, como se fala na doutrina. Os monges falam, totalmente zen, né? Isso que é importante para nós. Nós precisamos realmente entender que essa necessidade, para todos nós que estamos a caminho de nos tornarmos espíritas, o perdão precisa estar lá. Eu passei durante um bom período da minha vida com uma mágoa dentro do meu peito por um irmão. Mas eu aprendi o perdão depois de muito tempo. Levou pouco tempo, 10 anos. Mas eu aprendi o perdão. E aí, depois que eu o perdoei, 8 meses ele partiu dessa vida para uma melhor. E aí eu pergunto para vocês, se eu não tivesse perdoado 8 meses antes, como é que eu estaria hoje conversando com vocês? Então, eu aprendi porque eles me fizeram entender que eu precisava disso. Isso foi comigo, internamente, foi uma mácula que eu carreguei durante 10 anos de tristezas, que só me entristecia cada vez mais. E aí veio o puxão de orelha, que a espiritualidade sempre faz comigo. Graças a Deus, faz tempo que eu não tomo puxão de orelha, porque eu estou sendo um aluno bem aplicado. Mas já tomei alguns. E esse foi um dos maiores. Como você quer se tornar
uma pessoa melhor se você não consegue aprender a perdoar o seu próprio irmão de sangue? Aí eu pergunto para vocês, eu precisava disso? Precisava, que só assim eu acordei. Só assim eu percebi a necessidade do perdão latente dentro de mim. E feito isso, eu consegui encontrar uma forma de me aproximar a esse irmão e me entender com ele 8 meses antes dele partir. Como eu disse, se ele parte e eu não faço isso, eu estaria arrasado até hoje. Ele já tem 12 anos que já desencarnou. Então, qual é a vantagem de se guardar ressentimentos dentro da gente? Nenhuma. Número 9. Melhor investir luz do que campear na treva da insegurança. Ou seja, melhor investir em nós, na luz interior. Melhor investir em luz do que campear na treva da insegurança. Ora, se eu invisto em mim, eu estou trazendo luz para mim. Se eu invisto em me melhorar, e invisto em ser uma pessoa melhor, eu estou, aos olhos da espiritualidade que nos acompanha, me dedicando a me tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, principalmente dentro de casa, que na grande maioria das vezes são os nossos grandes desafios. Ou muito próximo, né? Às vezes no trabalho, no local social, às vezes até em casas espíritas, viu? Não querendo falar que aqui existe, mas a gente sabe que existe contratempos nessa natureza em todos os lugares. E aqui não seria diferente. Uma pessoa pode não concordar com a ação de outro, mas para que levar isso para frente? Nós precisamos nos aceitar uns aos outros. Jesus morreu numa cruz por nós, pela nossa remissão, pela remissão dos nossos pecados. Quer esforço maior do que ele fez por nós, e eu vou ficar guardando sentimentos pequenos que podem ser sutilmente libertos, soltos, deixados ir embora. Basta que eu me equilibre, basta que eu estude, me aplique numa melhora. Por que não? Nós estamos aqui a caminho de entender como viver melhor, não é verdade? O Evangelho está aí nos mostrando o caminho o tempo todo. E número 10, melhor ter paz através da plena integração num serviço do que disseminar conflito na falsa postura de honradez. Eu vou ler de novo porque ele é comprido. Melhor ter paz através da plena intervenção no serviço do que disseminar conflito na falsa postura da honradez. A paz, ela é fundamental para todos nós, onde quer que estejamos, aqui em casa, no trabalho, onde for possível, plante a semente da paz. Plante a semente do acolhimento, plante a semente da honradez, da simplicidade, do sorriso largo, do abraço distribuído a todos, sem a necessidade de receber de volta. Sempre que possível, plantemos a paz e essa boa semente, porque ela há de germinar, meus irmãos. O espírita decidido, continua o espírito de Marco Prisco, que evalide ser cristão definitivo, se não disputa os últimos lugares, deve compreender a posição a ocupar como servo de todos. Ou seja, espírita nenhum tem vantagem por ser espírita. Isso é importante deixar claro. Nós vamos falar aqui rapidinho, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho, que vai falar exclusivamente para nós, os espíritas. Espírita nenhum é melhor do que ninguém. Isso eu sempre falo. Eu sempre reafirmo. Porque alguns colegas nossos de doutrina acham que porque são espíritas há tantos anos, já tem um terreninho guardado no céu. Lê do engano. Vocês lembram daquele ditado que diz assim: quanto mais eu sei, mais eu me comprometo com o meu conhecimento, ou seja, mais dado, mais cobrado serei eu mesmo, porque sei mais, não é isso? Então, se nós entendemos a doutrina, nós temos que passar a doutrina para frente, não guardar para mim como um livro empoeirando na estante.
Eu preciso colocar em prática a doutrina, principalmente para aqueles que vêm depois de mim. Isso é um trabalho daqueles que já estão aqui há mais tempo, um trabalho árduo, incessante e incansável de levar a doutrina dos Espíritos para frente. É tarefa nossa, e esse ano eu vou para 39 anos, e estou tranquilo, porque é tarefa, sei da consciência de levar a doutrina para frente e fazer com que os que vêm depois de nós, que herdarão aquilo que nós deixarmos, sigam os caminhos, siga a doutrina, siga a bem-aventurança que o Cristo nos pede e que nos deixou através das suas obras, que foram codificadas por Kardec. Portanto, meus amigos, sermos espíritas não vai nos tornarmos melhores em nada. Como eu disse, vai fazer com que reflitamos naquilo que já entendemos e se colocamos em prática aquilo que já sabemos. Sermos espíritas é uma alternativa pessoal de cada um em se melhorar, em querer se tornar uma pessoa melhor, a fim de que reflita o quanto eu ainda posso ser melhor do que eu fui hoje. Lembram-se o homem de bem, o capítulo do Evangelho, no capítulo 5, o homem de bem, bem-aventurado, capítulo 5, fugiu agora, eu sei de cor, mas agora fugiu, mas é o capítulo 5, no item 8, vai falar sobre o homem de bem, que se pergunta se autoavalia se fez todo o bem que podia ou se deixou escapar uma oportunidade sublime de ainda fazer melhor. Esses somos nós, deveríamos ser todos nós os espíritas. Para encerrar, o espírita decidido, que equivale a ser cristão definido, se não disputa os últimos lugares, deve compreender a posição a ocupar como servo de todos, pois que somente resgata o débito com quem está em falta, olha só, pois só se resgata o débito com quem está em falta e apenas expunge o sofrimento que lhe é necessário, tudo entregando a Deus e a Deus se entregando. Assim, adquire a melhor posição, 2 pontos. A do filho dileto que confia num pai amoroso, num pai sábio, inteligente e que vela e zela por cada um de nós. E ruma resoluto na direção dele, para a perene felicidade. Marco Prisco. E aí, como eu falei com vocês a respeito do capítulo 20 do Evangelho, diz no item 4, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No item 4 tem a missão dos espíritas. Vocês lembram desse capítulo, né? Missão dos espíritas. E uma delas é a seguinte: Kardec nos afirma que os espíritas vieram para regenerar a humanidade. Vocês concordam com isso? Será que nós temos já capacidade de regenerar a humanidade? Nós estamos ainda muito aquém para que isso aconteça. Sim ou não? Outra coisa, outro item. Não é uma missão sermos espíritas, não é uma missão de privilégios nem de destaque, como eu havia dito anteriormente. É uma missão moral e de uma imensa responsabilidade para todos nós. Aqueles que já se consideram espírita, é uma responsabilidade imensa, pois vai ter aquela consciência de se auto-perguntar se fez tudo o que precisava ou se não deixou escapar essa oportunidade de ainda ser bom para todos. Viver o Evangelho através do exemplo. Quem aqui usa o Evangelho como exemplo? Aí vocês podem falar assim para mim: meu irmão, mas o Evangelho é ultrapassado, tem mais de 160 anos. Aí eu falo assim: como? Quer ver só? Quantos de vocês aqui fazem o Evangelho no lar? Quando foi que vocês leram uma lição do Evangelho que não caiu como uma luva para vocês? Sempre, não é isso, meu irmão? Então não está ultrapassado. Não pode ser ultrapassado e jamais será. Então, nós temos que seguir a moral que está ali determinada pelo Cristo. Seguir os bons ensinamentos que o Evangelho nos traz. Muitos
Procura a cura emocional, o consolador imediato, que só virá durante o caminho. Alguns frequentadores da casa, ou de todas as outras entidades religiosas, alguns ainda chegam nesses locais querendo e necessitando de respostas imediatas, né? Se eu não conseguir o que eu quero hoje, se a situação não melhorar a partir de amanhã, porque já que eu estou aqui hoje, eu quero que a partir de amanhã a situação melhore. E nós sabemos que não é por aí. Tem alguém aqui a primeira vez? Não, né? Você está aqui a primeira vez? Não? Seja muito bem-vindo. Então fique ciente que você não receberá de imediato aquilo que veio procurar. É preciso ter aquela palavrinha desse tamaninho chamada fé. Se você tiver fé, você atinge os seus objetivos aqui dentro dessa instituição. Se você não tiver fé, nada vai ser favorável para que você atinja os seus objetivos. Dito isso, e para encerrar a nossa palavra de hoje, os espíritas têm uma missão moral. Precisa sim ter uma missão moral, porque está lá também no Evangelho, nesse capítulo 20, nesse item 4, a missão moral dos espíritas na Terra. Se é uma lição moral, se é uma missão moral, melhor dizendo, nós precisamos dar o exemplo. Sim ou não? Ou vamos sair daqui, bater o carro, sair discutir na rua, como se nós estivéssemos num ringue de luta. Porque uma das coisas mais complicadas para quem dirige, para quem anda aí todos os dias de carro para cima e para baixo, é o trânsito. É uma prova diária de paciência para todos nós. Estou errado, não? Então, quem dirige sabe o que eu estou falando. Portanto, é uma prova de nós começarmos a avaliar a nossa paciência. Porque uma pessoa passa ali, tira uma fina na sua frente, quando você pensar em falar, você vai em paz, meu irmão, vai em paz, vai com Deus. Nós precisamos chegar nesse nível. Se não esbarrar no meu carro, tudo bem. Mas nós precisamos ter essa paciência. O trânsito é a prova cruel que nós passamos diariamente com a resiliência que precisamos ter. Essa moral que o Evangelho nos pede para os espíritas é aquela, porque se acontecer um negócio desse, passa uma pessoa, nossa, olha lá, aquele rapaz é aquele que fala lá no semeador, está brigando contra o rapaz lá. Lógico, a gente não vai sair do carro feliz, mas se houver um acordo, uma conversa, tudo em paz, em sã consciência, né, em tranquilidade, tudo se resolve. Né? Não precisamos sair no tapa, como se diz, no senso comum, porque nós somos vistos, queiramos nós ou não. Porque aqueles que frequentam aqui, que vê um de vocês passando por aí, nossa, aquela moça, aquele rapaz, olha, lá vai o Adriano, lá vai o Vitor. Eles são trabalhadores dos semeadores. Esse exemplo, infelizmente, queiramos nós ou não, essa vigília todos nós precisamos ter. Porque assim como eu faço, eu acredito que todos vocês também consigam fazer, eu vigio o tempo todo. Nem sempre acerto, principalmente com os pensamentos. Que a minha maior armadilha são os meus pensamentos. As atitudes eu já estou quase ficando bom. Mas eu sempre estou com um sorriso no rosto e abraço distribuindo à vontade para quem quiser. Eu adoro abraçar. Por quê? Porque é uma forma que eu distribuo aquilo que eu guardo dentro de mim, que é um amor para com todos. E é o que o Jesus, em seu tempo, o Mestre amado, nos determinou. Que nós façamos uns aos outros e que nos amemos uns aos outros como Ele nos fez. Tudo bem? Essas 10 lições que eu passei para vocês, que nós consigamos refletir a respeito, que nós consigamos colocar em prática nesse ano de 2026, para que seja um ano mais próspero, mais agradável, mais gentil para todos, e que nós possamos ser mais gentis para com os outros durante todo o ano e o resto da nossa existência. Tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, meus amigos. A paz.